Bom dia a todos. Senhora Reitora, muito obrigado pelo convite. Sr. Ministro da Economia, caros alunos, é realmente um gosto estar aqui convosco e, primeiro, gostava de vos dar os parabéns pelo início do ano académico. Ouvi da Senhora Reitora que, sendo a minha intervenção focada em gestão, ouvi com gosto que o curso de gestão é o maior curso da Universidade, com mais do que 200 alunos. Acho que é uma coisa muito positiva. Portugal bem precisa de mais gestão e de mais e melhores gestores, tal como a gestão é imprescindível na nossa vida em todos os aspectos, a começar pela organização da mesma. Portanto, em primeiro lugar, muitos parabéns por este dia e pelo início do vosso ano académico. Em segundo lugar, e antes de iniciar a apresentação, gostava só de deixar aqui 3 conselhos aos alunos. Os conselhos têm a vantagem que são grátis, ou cheguem se quiserem. E a primeira é em relação ao tema geral da abertura sobre a importância do conhecimento. Eu acho que realmente vocês estão a começar o ano universitário, é importante ter a noção que isso será a continuação de um processo de aprendizagem que eu sugiro seja contínuo. Lembro perfeitamente uma frase célebre de Orson Welles que disse: I am too old to know everything. E o Descartes dizia que aquilo que ele sabia, quanto mais sabia, era que menos sabia. Ou seja, o conhecimento é um processo contínuo, não deixem de o fazer. Estamos numa era digital em que o conhecimento aumenta exponencialmente. Na minha opinião, deixar de tentar aprender é estagnar, e estagnar é começar a declinar. Segundo conselho, acho que devem fazer aquilo que gostam. Só se fizer exatamente aquilo que se gosta, se faz com gosto, se estuda e se trabalha sem achar que é uma obrigação, e só, na minha opinião, nesse caso, se pode ser verdadeiramente bom naquilo que se faz. Portanto, façam aquilo que gostam e façam muito bem e com grande paixão. E a terceira e última é que, no que quer que resolvam fazer, sugiro que tenham ambição nesses objetivos. Se não tivermos ambição nos objetivos, a única certeza é que nunca os alcançaremos. Portanto, convém ter ambição, obviamente, delinear objetivos com ambição, mas que sejam atingíveis, de outro modo levará a uma frustração. Isso implica um conhecimento importante do próprio e do sítio onde se trabalha e dos pontos fortes e debilidades, mas é importante ter ambição. Só uma ambição permanente leva a uma excelência no tempo. E agora acho que chega de conceitos. E o que eu vos trouxe aqui para mostrar, para enquadrar uma conversa, porque vou deixar tempo no fim para perguntas e respostas, é dar uma perspectiva geral, mas abrangente, da economia portuguesa desde o período pré-crise até agora, e em consequência do mesmo, descrever o que é que penso que são os desafios fundamentais da economia portuguesa e qual é o enquadramento na economia mundial. Em consequência, o que é que poderiam ser linhas prioritárias para se pensar como sociedade intergeracionais e suprapartidárias. E em relação ao primeiro slide, que mostra a evolução do PIB per capita desde 2007, o que é que se vê aqui desde a crise? Vê-se que Portugal, como o slide indica, teve o melhor desempenho desde a crise dos países da periferia. Nós estamos muito melhores do que a linha azul que representa a Grécia, que está muito abaixo do PIB per capita que tinha há 12 anos. Estamos muito melhor que a Itália, que é a linha verde. Estamos melhor do que a Espanha, que é a linha amarela. E estamos ao nível do Reino Unido e da França, só ultrapassados pelos Estados Unidos e pela Alemanha, que são as linhas superiores. Portanto, positivo. E estamos acima do nível pré-crise desde há 2 anos. Em segundo lugar, e olhando para os nossos grandes desequilíbrios, que eram a balança corrente e o déficit orçamental, olhando em primeiro lugar para a balança corrente, o que é que se vê aqui? Como veem, e o Sr. Ministro da Economia falou no assunto, nós há cerca de 10 anos tínhamos um déficit da conta corrente de cerca de 10% do PIB. Portanto, aquilo que nós produzíamos e exportávamos para o estrangeiro
era muito inferior àquilo que nós tínhamos que importar para manter o nível de vida. Isso obviamente cria uma situação insustentável que levou ao enorme ajustamento que as famílias e as empresas portuguesas tiveram que sofrer no período pós-crise. Desde 2013, que, como veem, temos as contas correntes equilibradas, o que é um feito notável. Estamos há cerca de 6 anos com as contas correntes equilibradas, e no gráfico da direita podem ver que isso resultou de um enorme aumento das exportações, como foi aqui antes referido, também de um aumento das importações a partir de 2013, quando o nosso produto começou a crescer. O aumento do produto leva normalmente ao aumento das importações, e o gap que nós tínhamos, que eram cerca de 20 bilhões de euros, como podem ver no gráfico da direita, tínhamos um déficit de cerca de 20 bilhões de euros, que ficou a zero a partir de 2013. Esse gap, gostava de realçar isso, foi em cerca de metade preenchido pelo turismo. A indústria do turismo teve um enorme contributo para preencher este gap e preencheu metade do gap, o que é muito positivo. Portanto, estamos equilibrados nas contas correntes. Isto é claro que isto é uma questão de fluxos. Em termos de stock, temos um enorme stock de ativos que os estrangeiros detêm em Portugal, fruto dos déficits anteriores, mas em termos de fluxos estamos equilibrados. Quando vemos a taxa de desemprego, e Portugal continua a ser a linha preta a tracejado, vocês podem ver que a taxa de desemprego em Portugal está num nível inferior ao do início da crise. Estamos com menos de 7% de desemprego. De novo, muito melhor que a Grécia, a azul, a Espanha, a amarelo, e igualmente que a Itália, a verde. Estamos igualmente melhores do que a França, portanto uma posição bastante boa, menos do que 7%, inferior ao nível pré-crise. Mas a percentagem da nossa população que trabalha desceu, o desemprego não conta com isso. A nossa população, em termos de pessoas, também desceu, e o desemprego ao nível da juventude é ainda muito alto, ao nível de 18%. Portanto, é um problema ainda importante. O segundo grande déficit, que era o déficit orçamental, tal como no caso da balança de transações correntes, vocês veem que o déficit orçamental no período pós-crise chegou a 10% do PIB também. Portanto, as receitas fiscais eram inferiores em 10% ao que era preciso despender em investimentos públicos, gastos sociais, etc. E isso tem tido, esse déficit tem tido um comportamento muito meritório, tem-se vindo a reduzir sistematicamente desde o ano de 2011, e atingimos agora recentemente um superávit das contas orçamentais, o que é altamente salutar, e portanto estamos numa situação de fluxos equilibrada. Tal como em relação ao déficit da balança corrente, e como podem ver à direita, o acumular de déficits passados ao nível orçamental traduziu-se num enorme aumento da dívida pública sobre o PIB, que passou de 70% até um máximo de 135% do PIB, à medida que o crescimento nominal do produto passou a ser superior à taxa de juro, este déficit começou a descer. O facto de agora termos um superávit orçamental, repito, contribui ainda mais para essa descida. Portanto, nós estamos agora, no gráfico da direita, como podem ver, com cerca de 125% de dívida sobre o produto, uma redução significativa sobre os 135% que tínhamos ainda há cerca de 3 anos, mas obviamente um nível muito alto de dívida, muito alto, sobre o qual há que ter cuidado e sobre o qual há que manter a trajetória descendente. Em relação à recuperação da crise, para dar mais alguns indicadores que me parecem importantes, a indústria da construção é uma indústria que tem um enorme componente de valor acrescentado doméstico, ao nível dos empregos, do emprego, dos materiais, e podem ver que, estando a verde escuro o número de casas que são completadas, novas habitações que são completadas em Portugal, e em azul claro o começo dessas habitações, podem ver que desde 2014 o mercado habitacional tem vindo a subir, portanto a construção
de novas casas, que está ao nível de 20 mil neste momento, em 2018, é o triplo do que era em 2014, 2015, mas ainda é cerca de um terço apenas do que era em 2007. Estamos com uma recuperação importante ao nível da construção, que é um setor relevante. Para isso, muito terão contribuído a vinda de vários estrangeiros para residir em Portugal, como sabem, e que tem dinamizado o mercado habitacional, mas, em perspectiva, de há 12 anos atrás, ainda estamos bastante abaixo do que estivemos. E em virtude disto, para vos dar um enquadramento breve, o que é que me parece que são as principais questões a resolver em termos macroeconómicos em Portugal? Em primeiro lugar, a questão do setor bancário. O setor bancário tem feito progressos significativos em termos de capital e em termos de desalavancagem, mas ainda tem a qualidade dos ativos em níveis elevados. Ou seja, quando nós olhamos para a questão da adequação de capital, em termos de Portugal a verde, Itália encarnado e a Espanha a cinzento, vemos que o capital dos bancos espanhóis está em cerca de 12%, que estará na parte baixa da média europeia e, de acordo com o Banco Central Europeu, os bancos espanhóis têm vindo a ter que subir os seus rácios de capital, enquanto que, olhando para Portugal e Itália, depois de valores muito baixos no ano de 2016, Portugal está com cerca de 13,5% de rácio de capital e a Itália a níveis parecidos. Portanto, aparentemente uma situação bastante sólida e, sem dúvida, isso não é aparentemente, sem dúvida muito melhor do que aquilo que estivemos. Mas, quando olhamos para o rácio dos non-performing loans, dos créditos mal parados, sobre o total dos empréstimos, nós vemos que Portugal e a Itália, que aqui tem o rácio de capital mais elevado, que vieram de uma situação muito preocupante em que os NPLs quase que chegaram a 20% do total dos empréstimos, têm vindo a descer de maneira muito significativa, portanto, muito positivo, quer por recuperação, quer por venda desses NPLs. A Espanha, que teve um máximo de 10%, está abaixo de 5%. Portanto, Portugal e a Itália, repito, recuperaram muito, mas ainda estão a cerca de 10%. E 10% dos empréstimos, tendo em conta que o rácio do capital é cerca de 13%, ainda é um valor muito elevado. Portanto, bom progresso, mas não há que ser complacente. E para ter uma ideia, o Banco Central Europeu, que tem guidelines em relação à cobertura do rácio dos empréstimos mal parados, considera que se nós tivéssemos a cobertura que eles recomendam a nível europeu, isso teria um impacto de 30% no rácio de capital dos bancos portugueses e que, portanto, viriam para cerca de 11%. 11% não é um rácio de maneira nenhuma insuficiente, mas poria o rácio em valores bastante inferiores aos que aparentemente têm. Portanto, de novo, uma boa trajetória nos últimos anos, ainda há aqui muito que fazer ao nível dos ativos mal parados. Segunda questão importante de não ser complacente e de continuar a resolver é a questão do endividamento, agora não só do ponto de vista da dívida pública, mas do ponto de vista do país. E o que é que se passa do ponto de vista do país desde a crise? Porque com o esforço brutal que as famílias e as empresas portuguesas fizeram, dá um pouco a impressão de que a dívida deveria ter-se reduzido. E não foi isso que aconteceu. Ou seja, a dívida de Portugal desde 2007 até hoje, dados do primeiro trimestre deste ano, que são os últimos disponíveis, mostra que a dívida total do país aumentou em 24 pontos percentuais. É claro que as empresas, que estão aqui a verde intermédio, passaram de 110% do PIB para cerca de 100%. As empresas reduziram o seu endividamento, e bem, porque o endividamento era, e ainda é, na minha opinião, bastante alto. As famílias tiveram um ajustamento brutal, em que passaram de 87% de endividamento para cerca de 68%, mas a dívida pública, como há pouco referimos, aumentou muito, quase que dobrou, dos 68 para os 135, baixando depois e estando agora nos 123. Mas o total da dívida do país aumentou 24 pontos percentuais e está em cerca de 300% do PIB. Porquê é que isto é muito relevante? Isto é muito relevante porque nós estamos num ambiente de taxas de juros muito baixas, que nós não controlamos,
são determinadas pelo Banco Central Europeu, todas as indicações são no sentido dessas taxas baixas continuarem baixas por mais tempo do que se pensava, por exemplo, há 6 meses atrás, mas, mais tarde ou mais cedo, é normal que o Banco Central Europeu atinja o seu objetivo de uma inflação de 2% e, em consequência, as taxas de juros tenderão a ser no mínimo 2%. Ora, imaginem, uma vez que elas estão a zero, um choque de 2% nas taxas de juros, que acontecerá mais tarde ou mais cedo, dado que nós temos uma dívida do país cerca de 300% do PIB, implicará um choque, num período mais ou menos alargado, de cerca de 6 pontos percentuais do PIB. Ou seja, tal como na fábula da formiga e da cigarra, há que aproveitar os bons tempos presentes e o bom trabalho realizado para continuar a reduzir a dívida pública, por um lado, e a dívida do país. Quando nós nos comparamos com os outros, porque é muito importante ver se os outros estão a fazer melhor ou pior do que nós, vemos que o exemplo é exatamente o mesmo, ou seja, nós temos 289% de dívida, a Itália, da qual muito se fala, e que aumentou mais do que nós a dívida total do país nestes últimos 12 anos, 31 pontos percentuais, a Itália tem uma dívida total de, eu ia dizer apenas entre aspas, 244% do PIB. Porque tendo mais do que nós em termos de dívida pública, 134%, que é a grande preocupação que os mercados tinham até recentemente, tem muito menos dívida das empresas e muito menos dívida dos particulares e, como sabemos, é um país muito rico. Quando comparamos com a Espanha apenas aumentou 9% a dívida nestes últimos 12 anos e tem 250% menos dívida pública, menos dívida das empresas, menos dívida privada. E não gostava de terminar este slide sem dar um exemplo que às vezes é muito atacado, que eu acho injustamente, que é o exemplo da Alemanha. Porque a Alemanha foi o único país do G20 que diminuiu a dívida pública nestes últimos 12 anos, tem menos dívida pública, 62%, tem a mesma dívida das empresas bastante baixa, menos do que 60%, e diminuiu a dívida das famílias. Portanto, a Alemanha não só é destes exemplos que aqui vêm, e este é o exemplo da União Europeia, está muito abaixo da dívida total da União Europeia em cada país em percentagem, como foi a única que reduziu a dívida total, e portanto é um país que tenta sempre viver dentro das suas possibilidades, o que eu acho que é um princípio muito salutar e importante. Terceira questão muito relevante para Portugal e que é bastante mais supergeracional é a questão da demografia. E esta é uma questão que, com franqueza, eu acho que nós, como sociedade, deveríamos discutir mais, porque tem que se tomar medidas agora para resolver um problema que é inevitável num espaço de 30 anos. Eu tentei trazer aqui alguns dados para deixar o problema claro. Portanto, Portugal tem cerca de 10 milhões de pessoas, como sabemos. Em 1950 tinha 8,4, a Europa tinha 550, a Europa subiu a população cerca de 50%, nós apenas subimos 20%. Se continuamos como estamos em termos de perder a população, em 2050 teremos apenas 9 milhões de pessoas, voltamos ao nível de 1960, enquanto que a Europa apenas vai perder 5%. Por outro lado, o rácio de dependência, portanto, o rácio de dependência medido pelas pessoas que não trabalham, cuja proxy é entre 0 e 19 anos, ou mais de 65, tem a proxy para comparar entre todas as economias, o nosso rácio de dependentes, neste momento nós temos um trabalhador e meio por cada pensionista, portanto o rácio é 68,5%, vai passar em 30 anos para mais do que um dependente por cada trabalhador. Portanto, isto é uma situação perfeitamente insustentável, para além de nós sabermos qual é que é o valor das pensões e para além de nós sabermos que, à medida que a população envelhece, os cuidados com saúde e outros tipos de cuidados vão aumentar exponencialmente. Portanto, nós temos aqui um enorme problema, muito maior do que o da Europa, como veem, e que urge resolver e que é absolutamente suprapartidário e intergeracional. Como é que se resolve um problema destes a prazo? Um problema destes a prazo só se pode resolver de 3 maneiras. E dada a urgência do nosso, acho que devíamos ter as 3. A primeira é, obviamente, aumentando a taxa de natalidade, o que implica, possivelmente, políticas de incentivo à natalidade
mas mais do que isso eu diria, confiança dos portugueses e das portuguesas no futuro, não tem vindo a acontecer. Nossa população está a descer em parte por causa disso. O segundo aspecto é ter uma política de atração dos jovens que emigraram pós-crise e que temos centenas de milhares de jovens a trabalhar na Europa e noutros países com conhecimentos acrescidos e experiências de vida acrescidas e que poderiam e estão a ser atraídos para voltar para Portugal. E o terceiro é ter uma política de imigração com critérios que não sejam apenas financeiros ou vistos goldes, mas que se baseiem nas competências que o nosso país precisa e que podem, portanto, contribuir bastante para o nosso desenvolvimento económico, que tenham uma integração social adequada e fácil, portanto não é um problema, obviamente, fácil, mas que países como o Canadá, como a Austrália, como Singapura, têm praticado com enorme sucesso nos últimos anos. Em relação à segunda parte, que é atrair, segunda e terceira parte, atrair pessoas para Portugal, eu trouxe-vos aqui alguns dados. Portanto, nós, entre 2011 e 2016, perdemos cerca de 150 mil pessoas líquidas. E só a partir de 2017 passámos a ser positivos. O ano passado, em termos líquidos, vieram viver para Portugal 12 mil pessoas. Portanto, tendo atraído 43 mil estrangeiros ou portugueses que voltaram, em termos líquidos, net migration, foi apenas 12 mil pessoas. Portanto, como podem ver, não é com estes valores que nós vamos mudar substancialmente a direção da nossa população. Portanto, esta é uma questão muito importante. Repito, é intergeracional e é suprapartidária e acho que requer um pensamento profundo sobre isto, um debate. Em Inglaterra faz-se muito consultas públicas para a sociedade se envolver. Acho que é um problema muito importante e urgente no tempo de resolver. E, finalmente, passando agora à parte macroeconómica, o que é que se está a passar em termos macroeconómicos e em que medida é que isso pode afetar ou não a nossa economia? E como o Sr. Ministro da Economia disse, Portugal tem vindo a ter um comportamento notável em termos de exportações. Nós somos uma pequena economia aberta. As nossas exportações dependem também da procura global, dependem muito do que possamos fazer, mas em grande medida dependem da procura global, em que medida que as outras economias estão a crescer. E eu trouxe-vos aqui a correlação entre o crescimento económico global que está encarnado e as exportações portuguesas para o mundo com uma four-quarter moving average, para não ter demasiado ruído. E como podem ver, há quase uma correlação perfeita entre o crescimento mundial e as exportações portuguesas, com um comportamento melhor, como há pouco vimos, nos últimos anos. Ora, o crescimento mundial, que estava a crescer até há 2 anos, tem vindo a desacelerar o seu ritmo de crescimento e as últimas projeções das entidades internacionais mais reputadas apontam no sentido de uma desaceleração adicional. Portanto, aqui há alguns sinais de alerta sobre, como sabem, as políticas protecionistas que têm vindo a ser discutidas a nível mundial e lideradas pelos Estados Unidos têm vindo a trazer problemas. Há outros problemas, portanto, nós temos aqui um sinal de alerta importante em relação aos sinais da economia mundial. E quando olhamos em termos concretos para o barómetro, e há aqui barómetros importantes em termos internacionais, de como é que as coisas estão a evoluir, para vos dar uma ideia, enquanto que em junho deste ano, há 3 meses, nós tínhamos alguns indicadores a encarnado, alguns a amarelo e alguns a verde, todos os indicadores neste momento estão a encarnado 4, 2 a amarelo, portanto está a acelerar a tendência para se desacelerar o comércio mundial. E isso, obviamente, para Portugal é um aspecto muito negativo, dado, repito, sermos uma pequena economia muito aberta. Outro aspecto importante, que é a dívida, que há bocadinho vos referi, a sustentabilidade da dívida a nível internacional é obviamente importante para o crescimento mundial. E em relação a isso, a questão da dívida sobre o PIB tem vindo a melhorar. O que é que eu vos queria mostrar aqui neste gráfico? Nós temos encarnado a percentagem da dívida pública sobre o PIB. Por exemplo, Portugal, como há bocadinho falámos, está à volta dos 125%,
a Itália nos 130, a maior de todas é o Japão, mas o que realmente é importante para esta dívida sobre o PIB aumentar ou descer é a diferença entre as taxas de juros nominais e o crescimento nominal do PIB. E em todos os países, a começar na Alemanha, que é o melhor exemplo, como há pouco referimos, neste momento, com a política de juros muito baixa a nível mundial, as taxas de juros nominais estão abaixo do crescimento nominal do PIB. As taxas têm-se mantido baixas e o PIB tem crescido mais. E, portanto, a dívida sobre o produto tem vindo a descer, o que é positivo para diminuir os desequilíbrios, com exceção da Itália, e daí a Itália ser um grande fator de preocupação, mas mesmo a Itália, com as últimas ações do Banco Central Europeu, está numa situação melhor, porque as taxas de juros desceram ainda mais na Europa, o que beneficia muito os italianos e causa enorme preocupação nos alemães, como é público, mas o facto é que até o caso da Itália se tornou mais favorável com esta política recente tomada há 2 semanas pelo Banco Central Europeu. Portanto, aqui estamos melhor. E em termos de dívida global, em termos mundiais, para vocês terem uma ideia, que está a cinzento, tendo nós a verde a dívida dos países desenvolvidos e encarnado a dívida dos países em desenvolvimento, o que é que nós vemos? Que a dívida total do mundo voltou a crescer desde a crise, mas desde 2012 que essa dívida se tem mantido à volta dos 220, 225% do produto. Portanto, temos uma dívida muito elevada em termos mundiais. Os países em vias de desenvolvimento têm continuado a subir essa dívida muito elevada pela China, mas os países desenvolvidos têm mantido a dívida razoavelmente constante e o mundo como um todo, dado que estes têm menos peso, tem estado constante, mas a um nível superior, em cerca de 15%, àquilo que tínhamos antes da crise, o que pode parecer não intuitivo para vós. É claro que isto depende de 2 coisas. Depende da taxa de juros e depende do crescimento do produto. Portanto, como podem ver, se o crescimento mundial descer, esta questão pode mudar e o nível de dívida ainda é muito alto. E, finalmente, não gostava de não dizer nada sobre a questão do Brexit, em termos do comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. Tenho aqui alguns dados que me parece que deixam a situação muito clara. Portanto, as importações do Reino Unido, que o Reino Unido recebe da Europa, que são maiores em encarnado do que aquilo que o Reino Unido exporta. Portanto, o Reino Unido tem um déficit com a Europa e, portanto, algumas pessoas no Reino Unido dizem se houver um Brexit sem acordo, a Europa sofre mais do que nós porque nós temos um déficit com a Europa. Tem como contraponto o facto que as importações que o Reino Unido recebe da Europa representam 3% do PIB da União Europeia, enquanto que as exportações do Reino Unido para a Europa, embora menores, representam 14% do PIB do Reino Unido. Portanto, é óbvio quem é que será mais afetado. No rácio da direita, achei que era interessante vocês verem que a Alemanha, em que o Reino Unido tem feito alguma pressão sobre os construtores alemães para pressionarem o governo alemão em relação ao potencial acordo, quer dizer, a Alemanha é realmente aquela que mais exporta para o Reino Unido, mas apenas representa 2% do PIB alemão. Por exemplo, Portugal e Espanha, as nossas exportações para o Reino Unido representam mais do que a Alemanha, representam 3% do nosso PIB. Portanto, estes números dão-vos uma ideia do que é que aconteceria se o Reino Unido saísse sem acordo da União Europeia. E chegamos ao meu slide final, que, dado tudo isto, o que é que tem acontecido de crescimento em Portugal face aos nossos principais vizinhos ou países comparáveis, e o que é que se pode ou não concluir sobre o que é que nós deveríamos querer para Portugal. Ora bem, o primeiro comentário que se pode fazer é que, se vocês olharem nos últimos 20 anos, como é que Portugal cresceu nos últimos 20 anos? Portugal, que está aqui a verde, vou dividir isto em 3 períodos. Entre 2000 e 2007, portanto, pré-crise, Portugal cresceu a cerca de 1,5%. E cresceu pior do que todos os outros. Que a Espanha, que cresceu quase 4%, a Irlanda, que cresceu 6%, a Grécia cresceu 4% nessa altura, e a média do espaço económico europeu cresceu 2%. Depois, o período pós-crise, 2008-2017, Portugal não cresceu nada, a Espanha cresceu alguma coisa, o espaço económico europeu cresceu alguma coisa, a Irlanda cresceu 4%, tendo uma crise muito parecida com a nossa, e apenas a Grécia esteve bastante pior do que nós.
quais é que são as projeções entre 2018 e 2020? É que nós cresçamos à volta de menos de 2%, portanto, menos que a Espanha, menos que a Grécia, muito menos que a Irlanda e um bocadinho acima do espaço económico europeu. Portanto, não é mau, mas também não é extraordinário. E, portanto, no período dos 20 anos, o que é que nós vemos? Que nós apenas crescemos mais do que a Grécia. Em 20 anos crescemos 1%, a Espanha cresceu o dobro e a Irlanda cresceu 5 vezes. Portanto, a Irlanda, durante 20 anos, em média, cresceu 5% ao ano, em termos reais, enquanto que Portugal cresceu 1%. E porquê é que isto é muito relevante? Isto é muito relevante porque, num espaço tão largo, um país pequeno como o nosso, teve uma crise muito parecida com o nosso, mostra como é que a sociedade irlandesa reagiu e tem reagido, ou atua, em relação à nossa. Nos últimos 20 anos, para pôr isto em termos vivos, eu diria, o facto dos irlandeses crescerem a 5%, quando nós crescemos 1%, significa apenas que os irlandeses criaram o dobro da riqueza dos portugueses nos últimos 20 anos. Por alguma razão, o nosso salário médio em Portugal é menos de 2.000 euros, na Espanha são quase 3.000 euros e na Irlanda são quase 4.000 euros. Portanto, um irlandês, em média, ganha o dobro de um português. Essa é que é a realidade. E, obviamente, a vida pode ser um bocadinho mais cara na Irlanda. Mas, com trabalho e dedicação, tudo se pode fazer. Os irlandeses tiveram uma crise pelo menos igual à nossa. E, portanto, a questão que eu gostava de deixar aqui para discussão e para pensarem é: que ambição é que nós queremos para Portugal? Ou seja, nós queremos continuar a crescer a um ritmo de 1, 2% na média e ficamos satisfeitos com isso? Ou, voltando ao meu comentário inicial, devemos ter a ambição de fazer melhor, no sentido de ter um melhor nível de vida e deixar melhores condições para os nossos filhos e para o país em geral? Isso só se pode fazer com ambição, e para ter ambição tem que se ter objetivos e tem que se fazer um plano holístico, bem feito, coerente, de modo a poder atingir objetivos. Tem que ser ambiciosos, tem que ser objetivos no tempo e tem que ser objetivos em termos do que é que queremos atingir em termos de intensidade. Muito obrigado a todos e tenho muito gosto em receber as vossas perguntas.